Quando eu fiz esse vídeo aqui, esse vídeo bateu 3 milhões de visualização. Todas as vezes que eu posto esse vídeo viraliza. Você vai entender o porquê esse vídeo viraliza e por que eu não concordo com o pastor Júnior Trovão. Claro que os religiosos não vão querer entender isso, mas, contra fato, não há argumentos. E eu gostaria que vocês já comentassem, deixassem aí o comentário de vocês. Presta atenção. Por que você está tomando Santa Ceia se você não é casado? E ele diz, meu pastor deixa. Eu vou te fazer uma pergunta, até o pastor deixa, e a Bíblia? A Bíblia deixa! Um camarada que deixa você tomar Santa Ceia. Em fornicação, ele não quer que a tua alma vá para o céu, ele quer que ela vá para o inferno. Bom, meus irmãos, prestem bem atenção. Primeiro ponto aqui, para vocês entenderem tudo isso. Primeiro ponto, a ceia não é santa, ok? O termo correto não é Santa Ceia. O termo correto é ceia do Senhor. Por quê? Porque na noite em que ele foi traído, que foi no dia 14 de abril, ele estava comemorando a Páscoa dos judeus, que é comemorado no dia 14 de abril. Então ele estava ceando, jantando, participando da Páscoa. Ou seja, a ceia não é santa. É ceia do Senhor e não Santa Ceia, porque Jesus estava ceando a Páscoa. Não tem nada de ritual místico, Santa Ceia, algo intocável, nada disso. O texto é claro. O texto diz que Jesus estava ceando a Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa era comemorado no dia 14 de abril. Deus deu uma ordem ao povo de Israel que comemorasse a Páscoa todo dia 14 de abril. Qual é o fundamento da Páscoa? O que se comemora na Páscoa? Se comemora a libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios, que foi no dia 14 de abril. Então Deus disse assim, olha, eu quero que todas as datas, todas as vezes que chegar dia 14 de abril, vocês comemorem, porque vocês vão estar comemorando a libertação que eu trouxe ao povo de Israel. O que tinha na Páscoa? Ervas amargas, pão sem fermento, variedade de alimento, vinho, cordeiro assado, churrasco. Cordeiro assado, tá? Não era esse pãozinho seco de vocês, não. Esse suquinho de uva, não. Era churrasco, era banquete. Vocês avaliarem lá na noite que Jesus foi traído, no texto, diz que eles cearam, né? Outro fator muito importante que precisa ser falado nesse vídeo é que o texto diz que Jesus ceiou com todos os seus discípulos. Vou dizer de novo: Jesus ceiou com todos os seus discípulos. O que isso significa? Isso significa que Jesus não deixou diretrizes do tipo: pessoas amaziadas não podem ceiar. Pessoas que não são batizadas não podem ceiar. Jesus não deixa diretrizes. Eu desafio qualquer pastor mostrar na Bíblia aonde está essas diretrizes que diz que pessoas amaziadas não podem cear, pessoas não batizadas não podem cear, pessoas que não são batizadas não podem. Não existe diretriz nenhuma. Pelo contrário, os irmãos aí que são religiosos vão concordar comigo que o próprio Jesus deu ceia para Pedro. Se a ceia fosse santa, como vocês dizem, que é intocável, vocês criaram um ritual místico, um movimento separatista. O grupo do santo toma, os grupos rebeldes não tomam. Isso é movimento separatista, separação, acepção de pessoas. Se a ceia fosse santa, como vocês alegam, Jesus não poderia dar ceia para Pedro, porque Pedro não era convertido. A Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, confirma teu irmão. A Bíblia diz que Pedro, daqui 5 minutos após cear com Jesus, ele corta a orelha de mal, que ele tinha natureza brava. A Bíblia vai dizer que Pedro negou a Jesus. Pedro não estava apto para tomar a suposta Santa Ceia. O que não dizer de Tomé? Tomé não acreditava na ressurreição. Judas, ele traiu Jesus por moedas de prata. Então entenda uma coisa, gente. Jesus falou assim: Pedro, você não vai tomar. Ô Tomé, você não vai tomar.
Ô Judas, você não vai participar. Jesus não deu diretriz nenhuma, simplesmente o texto diz categoricamente. Ele pegou o pão, ele partiu e deu para todos. Semelhantemente, ele pegou o vinho e deu para todos. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Outro detalhe que vocês precisam entender, gente, que a religião não vai ensinar isso para vocês. Quando Jesus disse assim, fazer isso em memória de mim, Jesus não está falando para você fazer todo mês um ritual místico de pão e de suquinho que a igreja evangélica faz. Não, Jesus não está falando isso. Quando Jesus parte o pão e pega o vinho, ele está dizendo assim: reparta com o seu próximo, assim como estou repartindo esse pão, esse alimento. Ou até mesmo o evangelho, já que vocês querem conjecturar, né, porque a questão ali do texto é alimento. Fazer isso, reparta, fazer isso. Eu vou dizer de novo para você ver se você entende. Fazer isto, reparta, reparta, reparta o alimento com o próximo. Então ele deu para Pedro, ele deu para todos os discípulos de fazer isso toda vez que comerdes em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem, fazer isso. Jesus está falando de se reunir para se alimentar literalmente. Todas as vezes que vocês se reunirem para se alimentar, fazer isso. Jesus não diz assim, fazer isso de uma vez por semana, um mês, anual. Não, fazer isso todas as vezes e que vocês se reunir, fazer isso, reparta com o seu próximo. A questão aqui é repartir alimento. Agora, já que vocês querem conjecturar, a questão aqui é repartir o corpo de Cristo. O pão não é o corpo? Vocês não falam que o pão é o corpo? Então, Jesus está repartindo o corpo dele para todos. Vou dizer de novo, Jesus está repartindo o corpo dele para todos. Então, ele está dizendo, dê o meu evangelho, dê a minha palavra, dê o meu sangue para todos, sem acepção de pessoas. O que a religião faz? Isso que o Júnior Trovão está fazendo. Acepção, divisão, separação. Aí você vai ver pastor falando, você não pode tomar porque é assim, assim. Irmão, não tem diretrizes. Manda esse vídeo para o seu pastor e pergunta para ele, pastor, aonde estão as diretrizes que Jesus deixou de quem deve tomar e quem não deve? Não tem. Agora, pastor, 1 Coríntios, capítulo 11. Gente, é muito simples, 1 Coríntios, capítulo 11. Pastor, o que é comer e beber indignamente? Gente, o contexto de 1 Coríntios capítulo 11, os pastores são especialistas em falar que nós devemos ler o texto ler o texto e o seu contexto. Falam tanto de hermenêutica, mas eles só aplicam hermenêutica naquilo que é viável. Porque o contexto de 1 Coríntios capítulo 11 era a não partilha. Os ricos comiam comida e os pobres ficavam olhando. É só você ler 1 Coríntios capítulo 11. Então, para que ninguém coloque nos comentários, pastor, mas está escrito que não devemos comer e beber indignamente. Comer e beber indignamente, cabeção, presta atenção, é não partilhar. Por quê? Porque o contexto era que eles não estavam partilhando. Se você ler o texto, vai dizer, por isso não vos louvo, que vocês se reúnem, há entre vocês facções, divisão, acepção, enquanto uns comem e outros ficam olhando, porque os ricos comiam e os pobres ficavam olhando. O contexto era esse. Se você analisar também, lá tinha até bebida. Em nenhum momento Paulo fala nem da bebida, Paulo fala da não partilha. Detalhe, que aí vem um detalhe crucial. O que Paulo faz? Paulo ratifica que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e deu para todos. Observe Paulo falando assim, Jesus deu para todos, então vocês têm que dar para todos. Mais uma vez, Paulo fala que o problema lá é não partilhar. Então, comer e beber indignamente é não partilhar. Não é questão de pecado, briguei com a minha esposa, não vou cear. Briguei com meu filho, não vou cear. Não sou casado, não vou cear. Estou amaziado, não vou cear. Não sou batizado, não vou cear. O contexto lá é não partilha. Por isso que Paulo diz assim, na noite que Jesus foi traído, ele deu para todos, então dê para todos. Então esse é o contexto, não tem para onde fugir, gente. Então a religião, ela criou um movimento separatista que uns grupos do santo tomam e os outros que estão em pecado não podem tomar. Jesus veio para os doentes, irmão. Mas o que é por isso há entre vós fracos e doentes? Fracos e doentes é no questão de não se alimentar. A falta de alimento produz a morte, leucemia, a fraqueza. Tem países aí que tem crianças morrendo de fome. Tem pessoas
aqui no Brasil mesmo com fome. Então, por isso, há entre vós fracos e doentes, outros que dormem. Paulo está falando de fraqueza de alimento, gente. Então, comento